Olá, seja bem-vindo ao Mais um Podcom, o podcast que recapitula a lição da semana. E nessa semana a gente tem visto sobre um jardim do Getsemane que, olha, é uma profundidade dessa lição que não posso nem descrever, mas a gente vai tentar aqui. E à minha frente aqui temos um senhor que já passou por aqui, vocês já devem estar familiarizados com ele. Quem é você, meu amigo? De onde você fala? E aí, meu amigo Arthur, eu me chamo Gabriel, sou aqui da igreja do bairro Mambaí. Realmente, a lição essa semana, ela traz para a gente profundas reflexões sobre a natureza de Jesus, sobre a natureza da missão de Jesus também, né? Mando um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Eu sou homem, caucasiano, 32 anos de idade, eu tô com a barba para fazer, cabelo preto, a barba preta, camiseta preta. Tem alguns grisalhos aí. Tem muitos grisalhos, né? Foi mal entreguei, acho que não dá para ver de lá. Acho que eu tô na metade aí. Enfim, é isso. E aqui ao meu lado tem uma amiga também, qual foi sua percepção da lição dessa semana e qual o seu nome? Olá a todos que estão nos assistindo, eu sou a Isabela, já é a quarta vez que eu estou participando aqui, então se você acompanha desde o começo já deve me conhecer. Ela já é fixa aqui já, cara. Ela já é apresentadora. Tenho 16 anos, faço parte da Escola Sabatina aqui na igreja, então se você quiser vir aqui na classe jovem, se juntar a gente, você está convidado. Sou uma menina branca, de cabelos cacheados pretos e eu gostei muito dessa lição dessa semana, achei também bem profunda. O que você tá vestindo, Isa? É verdade, né? Já até esqueci já. Eu tô com a camiseta preta, reset do nosso acampamento de verão desse ano. Olha aí. E aqui do lado temos um cara inédito e um pouco polêmico assim, talvez, será? Não. Quem é tu, meu amigo? De onde você fala? Muito bem, Rodrigo Dorval, muito prazer, alegria de estar aqui com vocês. Deixa eu já me apresentar logo, né? 46 anos, baixinho, gordinho, grisalho, cavanhaque. Estou com uma camiseta preta com o tema, né, do Ministério Jovem, que é meu lugar no mundo. Que mais? Acho que só, né? Tá bom, né? Para descrever. E pela primeira vez aqui com vocês, a lição dos jovens não é a lição, né, do meu dia a dia. Então, para mim também foi uma surpresa gostosa entender o que os jovens estão estudando. Então, me desafiou a sair um pouco do meu lugar de conforto, que é a lição dos adultos. Sou professor de escola sabatina, sou membro da Igreja Central de Campo Grande, tenho uma classe lá e, bom, sábado estou sempre por lá, quando estou por lá, né? E é pai de um menino de 16. É jovem já. Já naquelas lutas, né, e dilemas, então, vivendo isso dentro de casa, e uma menina de 11, ele, Davi, 16, e ela, 11, Ana Lívia. E casado com a Mirna, que também tem essa missão de levar esses dois para o céu junto comigo. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Legal. Esqueci de falar aqui que também tem um outro paizão aqui. Tem um paizão a gente explanou aqui ao vivo que vai ser pai. Foi muito bom, foi uma notícia muito, assim, trouxe muita felicidade. E estamos aí para contribuir com o que precisar no estudo da lição. E eu também não tenho um filho de 16 anos, né? Muito menos ainda 16 semanas, mas eu tenho, cada dia, cada tempo que passa, eu tenho me tentado, né, fazer o melhor para me comprometer com as novas gerações. É uma das coisas assim que eu sinto, sempre trabalhei com isso e pretendo continuar aquilo, enquanto eu ainda for, Deus ainda colocar essa fé no meu coração, é com o que eu quero ainda trabalhar. E o Espírito vai capacitando a gente. A gente tem aqui uma jovem que recém entrou nos jovens, bem representada aqui pela Isa. Bom, esse que vos fala meu nome é Arthur, eu sou moreno, tenho cabelo castanho escuro, um pouco ondulado, tenho barba por fazer e estou usando uma camisa do Caleb verde neon, bem
chamativa, talvez, né? A gente chama de Bem- marca-texto, A bem né? gente combinou aqui Todo no mundo de grupo, preto. falou, gente, vamos todo mundo de preto. Aí, Ó, não combinaram nada comigo, mas o marca-texto é bonito. Esse marca-texto aqui, olha... não foi combinado. Não, eu ouvi comentários dizendo que teve gente que chegou em mim essa semana na igreja e falou assim que a camiseta verde parecia que fazia uma aura, assim, ó, atrás da pessoa, assim. Nossa, vai estar Porque eu tava com a perfeito o cami- foco aqui Se da... você não assistiu o último podcast, assiste. Eu tava com essa camiseta e falaram assim, nossa, Isa, parecia que tava com uma aura, assim, atrás de você. Era o Espírito Tanto- Santo, tanto tava brilhava a contigo. camiseta, é lógico. Para iniciar aqui nossa introdução da lição, vamos fazer uma oração? Santo e bom Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de, por tantos meios, tantos caminhos, a gente ter acesso à Tua Palavra. Que enquanto esse privilégio estiver conosco, a gente possa pedir ao Espírito Santo para gravar essas palavras no nosso coração e também que a gente passe essas palavras nas nossas práticas e as pessoas nos leiam quando na vida delas faltar a Tua Palavra, faltar a Bíblia, quando elas se sentirem sozinhas em meio a alguma dificuldade, Senhor. Que sejamos nós a ser esta palavra do Senhor, a ser um instrumento, um condutor da Tua Palavra. Abençoe cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está nos ouvindo. Em nome de Cristo pedimos. Amém. Amém. Bom, para iniciar aqui, para você que está meio perdido, nossa, o que está acontecendo? Gente, a gente está estudando a lição da Escola Sabatina Jovem e essa lição desse trimestre está sensacional. A gente está vendo sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra e não é Páscoa. Por incrível que pareça, a gente está Nem vendo perto, sobre nem isso perto da Páscoa, e nem já está passou. perto da Passou a Páscoa. Estamos vendo sobre esse assunto que a gente geralmente só vê na Páscoa, né? Parece que a gente vai terminar essa lição, vai ser vai ter uma cantata, né? A Parece, gente né? vai Tem convidar vocês para uma... sentimento. E a Páscoa é só ano que vem agora. Mas, assim, a gente está vendo sobre esses últimos períodos de Jesus. Nas lições anteriores, a gente já está na lição 7. Nas lições anteriores, a gente viu sobre uma visão de Pedro. Em especial, nessa semana, a gente vai estudar sobre a visão de Mateus. Lógico que a gente vai ver um pouquinho sobre como João também viu isso. Mas o jardim do Getsemane é o capítulo dessa semana. E a gente vai estudar em específico Mateus 26, do versículo 36 ao 56. A gente vai abrir aqui a Bíblia. Novamente vou falar que não, a gente não vai abrir a Bíblia aqui para ler com vocês. Vocês têm a Bíblia em casa, se não leu ainda, pode pausar aí. Eu sei que você tem como ver a Bíblia aí. Não tem a Bíblia física, baixa o aplicativo, cara. Deixa de ser malandro. Para a gente ver sobre o que a Bíblia, a Palavra de Deus, vem dizer sobre esse tema tão importante. E agora vocês vão ver aí esse quadrinho já para dar uma introdução do que a gente vai ver sobre essa semana. E são 3 quadrinhos para quem não está conseguindo visualizar. O primeiro quadrinho é Jesus orando, um desenho de Jesus orando, e está a descrição assim: a noite pesava. No segundo quadrinho a gente vê 3 homens capotados e está descrito assim embaixo que são os amigos que falharam. E no terceiro quadrinho está Jesus triste, olhando para o céu, e está descrito que mas ele permaneceu. O que trouxe esse quadrinho para vocês, para essa lição de introdução? Ah, tá. Eu vou começar. Bom, novamente, os quadrinhos, eles estão resumindo muito bem as lições, né, durante todo o trimestre, porque tem umas lições que às vezes os quadrinhos são mais abstratos, né, trazem umas referências mais de fora, mas esses últimos quadrinhos, esses últimos 3 principalmente, estão trazendo a lição extremamente resumida. E eu gostei que traz todas as partes que vem aprimorando a lição, né? Ele traz aqui de maneira bem resumida e a mensagem principal, né? Mas ele permaneceu, eu acho que foi a parte mais legal assim do quadrinho. Sim. Eu até brinquei aqui, né? Porque eu falo que quando eu estudava a lição jovem, né? Quadrinho poucas vezes fazia sentido. E aí, quando eu estive aqui da última vez, eu falei assim, parece que o quadrinho agora ele traz uma essência, assim, se você estudou a semana, aquele quadrinho ele te mostra assim realmente né, pega ali a essência do que a lição quis passar. E tem como você ver o quadrinho antes de você estudar e depois quando você rever o quadrinho que estudou toda semana, Exato. aquele quadrinho assim tem um peso, traz um peso pra gente. Exato. Né? Eu posso comparar com tem alguns vídeos que eu gosto de assistir de mistérios
que é assim, a foto misteriosa. Então mostra uma foto, e aí você tem uma impressão daquela foto antes da pessoa narrar do que se trata. E aí quando a pessoa narra do que se trata, seja algo curioso, realmente misterioso, algo negativo, enfim, você passa a ter uma outra visão de algo que era, sei lá, uma simples foto de um rio, né? Uma simples foto de um jardim. E aí eu acho que mais ou menos acontece o mesmo com a figurinha, né? Você olha ela de um jeito, ela te passa uma impressão. Você estuda a lição, a hora que você olha para aquela figurinha, ela se torna aquele símbolo que vai meio que gravar o seu estudo ali da semana. Então, a lição de adulto não tem tirinhas, né? Então, a do jovem, ela te induz, e é positivo isso, né? Ela te induz ao caminho que você precisa explorar durante a semana. Assim, perspectiva. Eu olho para o quadrinho, eu vejo aqui a nossa vida. Então, claro que a gente está falando de uma semana terrível na vida de Jesus, mas a pergunta é, quando que a noite não pesa? Segundo, quem aqui já não teve amigos que falhou? E terceiro, tomara, né? E quantos aqui de nós ainda não permanece? Então, a tirinha não é só sobre Jesus, é sobre vida. A ideia de que o que Jesus viveu, claro, a uma intensidade desumana, é uma projeção do que nós vamos viver enquanto ele não vem. A noite vai continuar pesando, vocês vão continuar tendo dificuldade com os amigos, e eu espero que tanto eu como vocês permaneçamos. Essa é a ideia do que a tirinha me comunica na semana. Já indo para a lição de domingo, vem trazendo sobre estranhamente em silêncio. Essa questão sobre solidão e tristeza já vem trazendo como que Jesus sentiu, o que ele sentiu, esse fardo que ele teve. Eu gostaria de saber de vocês, que visão que trouxe para vocês essa lição de domingo, assim, já para dar uma introdução bem basada forte mesmo. A lição, ela explora um ponto, um aspecto, né, daquela noite. Nessa lição específica, a gente vai estudar, assim, algumas horas, né? Assim, um curto período de uma noite da que a gente chama da paixão de Cristo, né? E os discípulos, pela primeira vez, eles viram Jesus diferente. Eu vou explanar isso aqui. Eu tenho muita admiração por pessoas que, quando eu conheço ela mais intimamente, eu percebo que aquela é uma pessoa estável. Sabe aquela pessoa que você... Tem pessoas ao nosso redor, acho que todo mundo conhece alguém assim, que é como se fosse uma pedra. Assim, não importa o conflito, não importa o problema, essa pessoa ela pode até se machucar no processo, mas é uma rocha. Você fala, cara, eu posso contar com essa pessoa resolve tal coisa. Eu admiro muito essas pessoas porque eu já não sou tanto como uma pedra, né? Eu imagino que os discípulos eles olhavam para Jesus dessa forma. Quando a gente olha o relato dos pequenos trechos que temos de todo o ministério de Jesus, a gente percebe que os discípulos eles relataram a vida de Jesus como sendo uma vida sempre de entrega, sempre como sendo de fato uma pedra, né? Uma pedra que sustenta, que cria a igreja, uma pedra que não se abalava. Mas nesse momento os discípulos eles veem um negócio diferente. Você conseguiu perceber isso na lição de domingo, Isa, que os discípulos eles viram Jesus, viram alguma coisa diferente em Jesus? Com certeza, né? Eles passaram ali 3 anos com Jesus, né? 3 anos não é 3 dias, né? Não são 3 meses. É muito tempo de vida, né? Juntos, vivendo juntos, e eles viajavam juntos. Então, não era 3 anos que eles se viam uma vez na semana, era 3 anos que eles conviveram Se Campuri todos a gente os já dias. fica, nossa, fiquei ligado com a pessoa, Não, com o meu amiguinho no que a gente Campuri, viajou. uma semana já tá assim. Best friend. Chora Irmãos. na hora que acaba. Imagina ficar 3 anos seguidos, todos os dias com a mesma pessoa. E, tipo, você abandonou tudo pra ficar com aquela pessoa. E aí, do nada, numa noite que pra você é qualquer, você vê aquela pessoa que você admira tanto de uma maneira tão abalada, né? Na lição fala que Jesus estava estranhamente silencioso, né? Tanto que é o título da lição, né? Estranhamente em silêncio. E eu super imagino, né, que Jesus, pelas descrições que a gente tem, né, Jesus era uma pessoa que parecia ser muito alegre, tinha essa energia, né, alegre, ele falava muito, ainda mais ele pregava, né, mas acho que ele era essa pessoa alegre, que conversava, que
sempre estava ali com as pessoas. E naquele momento ele estar em silêncio, eu acho que diz muita coisa. Ele estava ali tão nos pensamentos que ele não conseguia nem verbalizar o que ele estava sentindo, não conseguia verbalizar alguma coisa para os discípulos. Tanto que a única coisa que a gente sabe que ele fala para os discípulos é vigiem. Orem e Eu vigiem. vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, o homem Deus, estava abalado, vulnerável, como se estivesse desmoronando diante deles. Essa palavra é O maravilhosa. homem Deus Vulnerável. estava desmoronando. A lição foi bem antitriunfalista aqui, né? O homem Deus, Jesus, o Salvador do mundo, o Deus do universo, estava desmoronando diante deles. Aí, você que está ouvindo ou assistindo, você pode pensar assim, Deus desmoronando? Agora eu vou colocar mais pimenta na comida. E isso é parte do plano da salvação. Ele tinha que desmoronar para te salvar. Ele não podia terminar a obra com a aparência triunfante de um Deus todo-poderoso. Ele tinha que se tornar realmente um cordeiro completamente enfraquecido. Isso é desumano, tá? Isso é desumano. Então, assim, e a parte de domingo ainda mostra uma pitada pior de desumanidade. No pior momento de Jesus, que deu a todo momento atenção, carinho, afeto a todos, quando ele precisa, quando ele está carente, quando ele desmorona, seus amigos dormem. Seus amigos dormem. Então, assim, quando você for orar para Jesus, não pense que, né, do outro lado da linha tem alguém que não conhece o abandono, E que é distante. que não conhece a tristeza, que não conhece o fracasso, que não conhece viver com a perspectiva da morte diante de si. Você está falando com alguém na sua oração que conhece todos esses sentimentos terríveis, desumanos, cruéis. Para mim, eu até não sei qual que é a pior parte aqui. Eu não sei se era o sofrimento do pecado, eu não sei se era a iminência da morte ou se era o abandono dos amigos. É tanto ingrediente para uma receita ruim aqui que eu tenho dificuldade de selecionar o que fez mais Jesus sofrer nesse cenário todo aqui do texto. E ainda sentia essa desunião com Deus, né? Ele sentiu que tinha sido abandonado no momento da vida dele. E lembrando aqui que a gente viu que ele fez todo um processo para chegar nesse exato momento. Ele participou de uma santa ceia com seus amigos, ele falou o que ia acontecer, e mesmo assim eles ainda se faziam de sonsos, digamos assim, uma frase que usam bastante, eles estavam só se fazendo só. É interessante essa questão do desmoronar. Ele me traz uma impressão de... Eu sinto uma vergonha dupla aqui. A primeira é que é o seguinte, eu penso nas pessoas que eu amo, e eu penso como que às vezes eu sou egoísta a ponto de assim... Às vezes, né, tem uma pessoa lá que você ama, a pessoa fala assim, busca um copo d'água para mim. Agora, eu estou dormindo já. Você não faz tal coisa, você pode buscar tal coisa para mim? Vai no mercado para mim, por favor? Né? Como que a gente, numa situação simples, a gente guarda esse egoísmo, essa dificuldade de se doar, né, pelas pessoas que a gente ama? Então, assim, quem de nós realmente pode ser capaz de passar por todo esse arco que Jesus passa? Então, assim, é de envergonhar para você olhar isso e ver, isso é amor. Geralmente, quando isso acontece na igreja, o que o irmão quer fazer? Não, já quero sair dessa igreja já. Não compensa ser cristão. Aqui eu preciso sair para outro lugar. E não, Jesus, ele sabia cada pessoa que estava ali com ele. Ele pensava nessas pessoas em específico e ele não pensou em nenhum momento de abandonar eles. Eles, apesar dele pedir para afastar esse cálice. Sim. Tanto é que a gente já indo para a lição de segunda, vem sobre esse cálice amargo que ele estava bebendo já. E ele estava implorando para afastar, se fosse possível, porque creio eu que estava difícil essa situação. Antes de você fazer a pergunta, deixa eu só... que eu falei de uma dupla vergonha, né? Uma está em domingo, outra está em segunda-feira, que é justamente sobre essa... assim, Jesus estava lá, igual o Rodrigo falou, ele que era, assim,
o próprio serviço em pessoa, o servir, a bondade, o fazer, o se doar, o se dedicar, agora precisava de... Assim, ele não pediu abraço, ele não pediu que fizesse uma comida para ele. Ele só pediu, olha, vocês podem ficar aqui em oração? Não, a frase dele, né? Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. E vigiem comigo. Assim, Que súplica absurda, que negócio cruel. Sim. Fiquem aqui comigo. Ele não pediu para orarem com ele ou por ele, não pediu para eles viverem com ele o sofrimento. Uhum. Ele só pediu assim, fica aqui comigo. Uhum. Presença. Eu não tenho mais Deus nesse momento comigo. Deus me abandonou. Uhum. Vocês podem ficar aqui comigo? E aí e os 3 anos, né, que você falou, não foram suficientes para fazer aqueles seres humanos ficarem pelo menos acordados. Uhum. Pelo menos, assim, ó, o mínimo da solidariedade, o mínimo. Nem isso eles fizeram. Eles dormiram. Isso é loucura. Essa é a minha segunda grande vergonha, Rodrigo. Que quando eu olho e trago essa perspectiva para hoje, eu sou um deles que está dormindo, sabe? Eu sou um dos que Jesus está pedindo algumas coisas e eu finjo que não... Tem outros 2, deixa que eu vou dar uma cochiladinha aqui, os outros 2 fazem. Você ia falar, Isa? Já até esqueci. Não, calma, lembrei. Diz que ele falou, né? Os 3 anos foram suficientes para manter os discípulos acordados, né? Tanto que Pedro depois negou Jesus, né? Ele escutou Jesus falando que estava sofrendo, ele passou ali, ele viu o sofrimento que Jesus sentiu, ele foi lá, cortou, tanto que vai ser um tópico mais pra frente, né? Cortou a orelha lá do cara que foi pegar Jesus, e ainda assim ele negou a Cristo. E eu acho que isso é, assim, uma coisa que a gente pensa e fala, eu jamais faria isso, né? Eu jamais... Se eu tivesse andado com Jesus naquela época, eu jamais o negaria. Mas às vezes a gente nega ele das pequenas coisas, assim, né? Às na vezes nossa eu, vida. eu falo por mim mesmo, eu sinto que eu nego muitas vezes do meu dia. E é Muito. difícil, né? Ô Arthur, quantas emoções a gente tem dentro de uma hora? Quantas sensações, né? Agora, emoções e sentimentos, né? Quantas sensações biológicas você tem dentro de uma hora? Entre fome, coceira, vontade de ir ao banheiro, dentro de uma hora, né? E Pedro, ele, assim, ó, a gente continua sendo os mesmos seres humanos ali que estavam com Jesus. Então, assim, no momento, eu pego a espada, Jesus, vou matar todo mundo aqui. No outro momento, tu não era o cara lá que o pessoal foi prender, você não estava junto com ele lá? Não estava não. A lição desafia a gente, nessa parte mesmo aqui que vocês estão agora, tem um dilema, um paradigma que até a psicologia trata bem, né? Está lá em Mateus 26, né? O espírito, na verdade, está pronto, ele disse, mas a carne é fraca. Isso aqui é a biologia humana. Você cria na sua cabeça um propósito. Vou fazer uma faculdade. Adivinha como vai ser essa faculdade ao longo dos 4 anos? Altos e baixos. Porque o propósito você tem. Eu acredito que você quer terminar a sua faculdade, mas a sua carne é fraca. Tem dia que você não quer ir na aula, tem dia que está chovendo e você acha que não vale a pena. Tem dia que você lembra que aquele professor que vai dar aula é muito ruim, eu não vou. Então, a questão é que ao Jesus reconhecer de que o propósito, o espírito estava pronto, mas a carne é fraca, ele, de alguma forma, não é que ele está aqui me dizendo que agora eu posso. Ele só está me dizendo o seguinte, olha, nem por isso você vai deixar que a carne se sobressaia ou domine o espírito. Continue definindo em espírito o que você quer. Até porque uma coisa que me incomoda demais no cristianismo, até é piada, mas é verdade. O cristianismo não te salva por currículo, então é um negócio absurdo. Não vai ser levado em conta quantos sermões eu já preguei, quantos cargos eu já tive na igreja, quantos campuris eu já fui, né, Arthur? Não vai ser levado nada disso em conta. Eu já li a Bíblia inteira 15 vezes. Nada. Quantas vezes eu passei a lição, estudei a lição. Então, assim, não tem currículo. O que te salva? É estar com o Espírito em verdade. Propósito. Se não tiver de nada vai valer, né? Aí naquele belo dia que eu estou com a carne fraca, imagina se eu morro. Acabou. Não tem currículo, não teve glórias, não teve... Meu passado não vai ser levado em conta. Principalmente numa cultura que exalta a carne fraca como uma desculpa, né? Exato. Carne é fraca. Eu sou só humano. Eu quero que vocês pensem como é que vai ser quando Urias, o Eteu, ressuscitar naquele grande dia e ver que Davi também vai estar no céu.
como assim? O cara mandou me matar e está no céu? É o lance do currículo. Não importa nada que Davi fez, inclusive de ruim. Vale qual foi a decisão final da vida dele. Paulo e Estevão. É pior ainda, né? Imagina o Davi falando assim, vai ressuscitar um rapaz ali, vocês não conta nada. Assim, não é mentir, mas também não precisa, né, falar. Gente, aqui vem trazendo sobre esse cálice. Ia falar? Não, só trazer uma frase que a lição traz na lição de segunda-feira é a seguinte: naquele momento, oferecia aos discípulos uma oportunidade única de retribuir um pouco, né? Retribuir um pouco do apoio que Deus deu a eles, Jesus, no caso, deu a eles durante aqueles 3 anos, retribuir todo aquele amor que ele deu, e naquele momento que eles tinham para retribuir, que era aquele momento que eles tinham para fazer tudo o que eles queriam fazer, eles não fizeram. Então, o tipo, único momento, eles se tinha um momento que era para eles fazerem aquilo lá. tanto que falam, né, que eles tinham sede de ser os guarda-costas de Jesus, tinham sede de ir lá e falar assim, não, ninguém chega perto dele. Um queria tinham sede de ir lá e ficar do lado dele. Mas aí, no momento que era para eles terem sede de ficar ali com ele, eles não tiveram. E eu acho que isso, assim, é algo muito interessante da gente pensar, né? Porque às vezes a gente tem essa sede, e aí ela apaga rápido, e aí no momento que a gente precisa dela, a gente não tem. E aí depois a gente pensa. É Pedro, cara. A gente é Pedro. A gente quer cortar a orelha do guarda, mas assim, orar, ficar lá a madrugada inteira com Jesus, é mais fácil cortar a orelha. E outra, Rodrigo, esses ímpetos, né? Eu sou crente, eu vou testemunhar, é na pizzaria aqui, eu vou pedir uma pizza diferente, mas na hora de realmente ser crente, eu vou dormir. Esses aí eram os que estavam pedindo os subtronos ao lado de Jesus. Né? Os mesmos os mesmos que estavam no Getsemane. Eu vou falar de Jesus. Assim, ó, não precisa ser no mesmo, porque no mesmo não cabe, mas assim, bota um da direita, outro da esquerda, um para mim, outro pro meu irmão, porque, né, a gente está aqui com o senhor, né, estamos juntos aí, ó, para o que precisar. Não, beleza, mas aí tá lá na hora, o que eles fazem? Fogem. E a gente vê aqui que no Getsemane Jesus enfrentou o peso do juízo de Deus contra o pecado. Jesus, um homem sem pecado, teve que enfrentar esse juízo. E esse cálice amargo, eu acho interessante a gente dar ver por um outro lado. Aqui ele vem dizendo que o mestre ansiava por companhia e apoio humano. Nesse cálice amargo, dá pra gente dar uma similaridade com... Eu vou trazer um pouco para minha área, que é a área da saúde. Quando a gente vai ter um paciente que vai passar por uma quimioterapia, é horrível. Ele vai passar por enjoos, ele vai passar por agonia, uma aflição intensa, e a gente pede para ele que ele precisa ter pelo menos uma pessoa com ele lá. Precisa ter. Ele não pode voltar para casa sozinho, porque ele vai passar por alguma coisa em extremo. E trazer esse lado de que Jesus ele passou por algo que teve uma dor, ele sentiu uma dor, uma agonia, uma aflição, a ponto de orar para o Pai e pedir para que afastasse aquele cálice, e ele não ter nenhum apoio, nenhuma companhia, porque você pensa que você está com uma companhia de 3 ali, mas aí quando você vai ver, precisar mesmo deles, eles estão lá dormindo. E de pensar também que, assim, quando eu sempre escutava essa história na Páscoa, porque a gente só escuta na Páscoa, gente. Não adianta falar, não, eu sempre estudei. Não, você só estuda na Páscoa, não tem jeito. Sejamos sinceros. A gente só estuda na Páscoa. Eu sempre pensei que realmente estava apenas os 3, tipo, ali naquela região, só estavam os 3. Mas aí eles só vem trazendo que Jesus levou os 11 até lá, só que apenas os 3 acompanharam eles até ali o mais íntimo, né? Aí eu pensei, nenhum dos 11 que estavam lá, tinha 11 pessoas lá. Entendeu? Nenhum dos 11, nenhum que estava lá, aguardando lá na frente, pensou, não, acho que eu vou lá no mestre e vou apoiar ele, porque ele parecia estar muito bem, né? E aí, pensar que Jesus não sofreu só a solidão de 3 pessoas, eram 11 pessoas que estavam ali e também não estavam ali com ele. Aí também o pai abandonou ele, então devia ser um peso, assim, enorme. Você tem 12 amigos, do nada você não tem mais nenhum. Posso deixar uma pergunta para eles responderem? Por favor. Sobre essa questão aqui do sofrimento, do cálice, pergunta, tá? Eu não vou responder, não. Só vou fazer a pergunta e vou embora. Não vai embora, não. Botar fogo no parquinho e vou embora. Se Jesus pediu que o cálice passasse dele, isso significa, em algum nível, que a vontade humana de Jesus entrou em conflito com a vontade de Deus naquele momento? Boa. Então responde aí, você que entrar agora assistindo aqui com a gente,
Será que nesse momento aqui houve um conflito interno no coração de Jesus? Um questionamentozinho, né? Onde termina a angústia legítima e onde começaria a resistência à vontade de Deus aqui nesse caso? E para quem vai ficar com essa pergunta aí em casa, se você estudar a lição, você vai entender o porquê desse questionamento do Rodrigo. Que a lição vem trazendo esse detalhe assim, especificamente. Mas como a gente não vai ler a lição aqui, é mais uma coisa para a gente abordar, né? E vamos reforçar as dicas que a gente tem colocado, né, gente? Sempre sem violência, né? Sem agressão, né? Se possível, tá? Se possível. Aqui vem fazendo uma pergunta bem específica, e aí essa eu gostaria que vocês respondessem. Estamos adormecidos assim como Pedro, Tiago e João? Eu acho que depende. Tem momentos que eu sou o Pedro, da espada cortando a orelha. E aí tem horas que eu sou o Pedro do sono profundo. Eu acho que a vida do cristão, lamentavelmente, é essa montanha russa absurda. Porque a carne é fraca, de novo, né? Então, o seu propósito, eu acredito que ele até exista, né? Você que está aí assistindo, você tem propósito de ser fiel a Deus e tal, mas a sua carne é fraca. Então, eu acho que varia. Nesse momento, agora, com vocês aqui, eu estou me sentindo super poderoso espiritualmente. Mas a hora que eu voltar para casa, sabe Deus, eu não sei, no meio do caminho, uma ligação, alguma mensagem, uma notícia. Então, a loucura é que, se eu puder deixar uma mensagem para você que está assistindo, é que não se afete com a possibilidade real de que você viva isso aqui. Só não saia do trilho, pelo amor de Deus, né? Só não saia do trilho. Entenda que em alguns momentos você vai estar bem, em outros momentos você vai estar mal, mas nunca deixe de ser fiel. Que eu acho que também rolou aqui, eles deixaram de ser fiéis. Aí o erro foi para um outro nível, né? Sim. Porque teve uma das lições passadas, eu acho isso bonito também, que até nisso, Jesus, ali nas últimas palavras, né, ele fala assim, o Pai ama vocês. Para que eles se lembrassem disso, assim, que mesmo assim, a hora que eles acordassem, né, vissem Jesus sendo preso, vissem Jesus passando por tudo aquilo, eles se lembrassem. Eles falassem, olha, mesmo eu tendo passado por aquelas coisas, o Pai nos ama. Então, assim, às vezes, quando a gente lê um livro, quando a gente assiste um filme, né, por que as histórias, a ficção, ela nos cativa tanto, né? Ela tem um poder da analogia da linguagem. Então, assim, ela tem um poder de se ligar, de se conectar com a gente e fazer com que a gente sempre procure, né, naquele filme, naquele livro que a gente gosta, alguma similaridade com a nossa vida. Quando a gente assiste uma série, por exemplo, The Chosen, a gente também está procurando ali similaridades. E eu não encontrei nenhuma naquela série, a não ser Pedro. Então, eu olho desde de como a série construiu Pedro. Não, assim, o Pedro da Bíblia, depois, porque a série ela tem isso, né? Essa é uma opinião particular do Gabriel, que é parabenizar a série, porque ela é uma série assim, que ela instiga, ela faz você... te toca, conta a história, faz você buscar na Bíblia. Então, assim, o Pedro da Bíblia, o Pedro da série, é aquela assim, com que eu me identifico. Que é o cara do sobe e desce, altos e baixos. Uma hora estou pronto para morrer pelo Senhor. Na outra hora eu falo, eu não conheço, não sou adventista, não sou daquela igreja, não. Estou aqui, vim só de convidado. Só. E tem uma frase, né? Pedro, para mim, é a prova viva de que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Porque o indivíduo que fez de tudo para deixar de ser amado, né? Não há nada que eu possa fazer para Jesus me amar menos do que Ele me ama. E ele foi capaz de dizer isso para Pedro depois de todas as negações de Pedro. Eu te amo. Eu te amo. Então, assim, graças a Deus, o meu Jesus é assim. Porque se dependesse da minha retribuição... eu estava perdido. Eu inclusive daria toda a razão para Jesus. Você tem tudo para não me amar, porque eu não faço, muitas vezes, nada para merecer esse amor. Mas não é sobre mim, é sobre Ele, né? E é bom a gente ver como que os discípulos eram, ver essas questões que eles também enfrentavam por uma guerra espiritual intensa. Assim como a gente passa por dificuldades aqui na Terra, e a gente nega muitas vezes a Cristo aqui na Terra, você pode voltar seus olhos para Cristo e não se sentir, lógico que somos indignos, mas você não deve se sentir indigno a ponto de não querer voltar para Cristo.
porque eles fizeram essas coisas terríveis, negaram, dormiram, não estavam com Jesus quando ele precisava, mas mesmo assim, eles foram os que começaram a igreja de Cristo, né? Mas eu acho que tem uma diferença. Pedro sofria quando traía Jesus. Eu vou te dizer que às vezes eu não sofro quando eu falho com Jesus. Boa, boa. Eu não Boa. sofro. Uhum. Estou sendo bem honesto, tá? Assim, Uhum. ó. Não, excelente colocação. Inclusive, puxa, o Rodrigo falou que comete pecado e não sente culpa nenhuma, sim. É, Várias é vezes. Várias vezes eu não sinto. E eu acho que Pedro sentia. Pedro tinha uma vantagem estratégica em relação a mim e Rodrigo. Ele sentia culpa, sim. Por isso Jesus o amava, não porque ele era bom ou porque ele se sentia culpado, mas Jesus o amava porque ele sabia que ele não se distanciava dele. Ele gostava da presença de Cristo, apesar de tudo de errado que ele fazia. Eu, Rodrigo, ao longo da minha vida, 46 anos, muitas vezes me distanciei de Jesus e nem sempre senti saudade dele. Eu acho que Pedro sempre sentiu saudade. Pedro sempre se sentiu melhor com Jesus do que longe dele. Eu tenho, às vezes, inveja de Pedro, sabe? Eu olho para Pedro, assim, apesar das loucuras que Pedro fazia, mas eu gosto de Pedro. Eu acho que Pedro foi um cara que eu gostaria de ser amigo dele. E é legal a gente já indo para a lição de terça-feira, que esse mesmo Pedro foi o que Jesus falou, guarde a espada. Como que Pedro pensou que Jesus ia se sentir feliz em ver um guarda com a orelha cortada? Porque Pedro ajudou Jesus naquele momento. Ele pensou naquele momento que Jesus ia se sentir feliz com isso mesmo? E trazendo essa questão nessa noite em específico, como que Jesus se apresenta para os soldados, ele vem dizendo já quem ele é, trazendo um conceito já lá do Antigo Testamento. Ele vem se apresentando como o eu sou. Essa palavra tão intensa até que diz que os soldados eles tremeram, né? Tremeram ao ouvir que Jesus ele dizia quem ele estava sendo naquele momento. E ele queria permanecer pacífico nesse momento. Só que o Pedro não. Eu fico imaginando também Tiago e João também não deveriam estar querendo ser pacíficos, não. A diferença é que eles não tinham uma espada, né? Eles não tinham uma espada. Acho que uma mãozada já estava pronta se para dar. Ele... Estava Aí, preparado. acho que a hora que eles viram Jesus assim repreendendo Pedro, falaram, não é pá. Achei que, desculpa, senhor, achei que era para ir para. Achei que agora a gente ia aprender aula de karatê. Achei que era Mas agora. alguém malvado vai dizer que eles só fizeram isso porque acharam que Jesus ia, nesse momento, demonstrar seu poder. Tem gente que fala sobre isso. Pedro foi corajoso porque ele achou assim, Jesus está esperando que eu faça algo, é um teste. Eu vou cortar a orelha desse indivíduo aqui, e aí Jesus vai mostrar o poder dele, vai acabar com todo esse negócio aqui, e pronto, adivinha, eu vou ficar do lado direito de Jesus, porque eu fui o corajoso que cortou a orelha. Eu acho que quando Pedro olha para Jesus, vendo ele dizendo assim, não, você fez tudo errado. Acho que Pedro na hora até puxou, ele fez... Errou, amigo. Pedro errou, não fazia um gol, né, melhore. a favor, era só gol contra. Só gol contra. Na hora de se afogar no mar, é só gol contra. Mas assim, é impressionante. Ele olha para Jesus, como assim? Eu estou errado? Sim. E ele vai lá e ainda devolve a orelha do indivíduo. Mas não foi né? o senhor que pediu para eu comprar uma espada, para eu vender minha túnica, para eu comprar minha espada? O senhor não falou outro dia que eu era um homem de pequena fé? A minha fé é que eu vou... Tem quantos aqui? Eu vou matar todo mundo. Depois, se o senhor quiser, o senhor ressuscita. Se não quiser, o senhor vai ver agora que eu tenho fé. Aquela vez lá eu afundei porque eu não tinha fé, agora vocês vão ver. Mal sabia ele que a aprovação já tinha passado, né? Que foi quando ele justamente dormiu. Eu acho que nessa hora, quando ele veio, ele puxa a espada, ele não pensou, será que Jesus vai gostar de eu ter puxado a espada? Porque Jesus pediu para ele levar a espada. Foi o próprio Didi. Então, acho que ele pensou assim, ele pediu, eu tô com uma espada, então eu não E deu vou a faca, uma espada tô com a pra usar, faca, pra tem a não usar, manteiga né? aqui, Tá a orelha aqui, ali corta. Não, manteiga aqui, ó, pra eu passar. E aí, quando Jesus vira pra ele e fala assim, olha, eu podia ter invocado todo o poder aqui, mas eu não quero. Teria uma legião se eu quisesse. Eu acho que Pedro na hora fez tipo, como assim você não quer? Como assim você não quer tomar o poder? Como assim você não quer? Então, mesmo aquelas pessoas que estavam ali 3 anos seguidos, diretos com Cristo, ainda não tinham entendido que a missão dele não era tomar um reino aqui na Terra. A missão dele não era simplesmente jogar na caixa todo mundo. Olha como eu sou
o melhor de todos, eu que sou o Deus encarnado aqui na Terra. Era apenas espalhar o amor de Cristo. Trazendo isso daí Eles para os não nossos tinham essa dias, ideia. hoje em dia a gente tem muito isso acontecendo nas nossas igrejas. Porque, acontece daí dos adventistas serem cortando as orelhas dos outros. Não, a gente não faz isso. Mas a gente quer brigar pelo ministério e fazer guerra com isso. A gente quer fazer guerra para conseguir ter uma bateria na igreja. A gente quer fazer guerra para conseguir ter um certo tipo de louvor na igreja. E no final ainda Deus vai devolver a orelha pro outro. Sem Vai. falar... Na verdade, isso aí. Desculpa. Na verdade, essa sua argumentação resume o dilema de Pedro, né? Pedro sempre quis estar certo. O problema do crente ambicioso, ganancioso e egocêntrico, ele quer sempre estar certo. Não importa a opinião de Jesus. Esse é o problema. Eu estou falando aqui, não é de crente, estou falando de mim também, tá? Porque a gente, quando vai ficando velho na igreja, normalmente a gente gosta de ter razão. E se for jovem, então, eu sempre vou usar a velha carteirada, né? Sabe quantos anos eu tenho de igreja, Isa? Nós jovens É entendemos. o tempo que você tem de vida. Você aí, jovem, eu que botei está os aí, você tijolos, me né? entende. Então, assim, Pedro é exatamente esse crente laudado aqui, que acha que sabe qual é a vontade de Deus e sai executando por aí, Arthur. Eu sei o que a igreja precisa. Eu já ouvi muito isso, hein? Eu sei o que a igreja precisa. Eu sei como seguir e cumprir a vontade de Deus. Você não sabe. Então, por isso que eu sou seu Fez uma líder. coisa que Deus pediu, aí foi deduzindo, chegou numa hora que já tava nada a ver com nada, que nem Pedro. Deduziu que Deus pediu para ele levar a espada, porque era para ele matar, aí foi deduzindo, aí foi um disco que me disse que no final não deu em nada, porque não era aquilo. Isso só mostra o quanto a gente nunca sabe qual que é a vontade de Deus. Não importa. O quanto a gente estude, o quanto a gente esteja sempre do lado dele, a gente nunca vai saber qual que vai ser o próximo passo. Acho E que a essa é a gente- parte emocionante, né? A gente tem como a gente saber, só que a gente também não busca isso, né? A Na gente verdade, tem que eu ter entendi essa a comunhão. colocação dela. A gente só Uhum. tem como saber se ele disser. Só se ele disser. Eu não tenho como saber. A descoberta não é minha. Na verdade, a revelação é dele. Eu tenho que buscar a revelação. E esse é o problema, porque eu sempre tento buscar o conhecimento. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Ei, é ele que vai te revelar. Desculpa. E às Não- vezes nem aqui na Terra a gente vai saber. A gente só vai saber. Acho que alguém comentou isso nos últimos podcasts, que algumas coisas vão acontecer, acho que foi na lição passada, e a gente não vai saber o porquê aconteceu. E a gente vai morrer, se a gente morrer, né, sem saber o que aconteceu. A gente só vai saber quando a gente chegar no céu e conversar com ele. E acho que isso faz parte da vida. E a gente tem que entender que a gente não vai ser o sempre dono da razão, né? Não vai saber o ser que sabe de tudo. A gente precisa fazer um gancho aqui sobre como que Jesus se apresenta, né? Ele diz, ele fala assim, eu sou. Vou usar agora aqui o podcast para eu descobrir se tem, se eu tenho alguns amigos que eu posso fazer. Porque às vezes eu tenho alguns gostos assim um pouco excêntricos. Então, se tiver alguém com um gosto excêntrico, você vai fazer o seguinte: você acabou de assistir esse podcast, você vai entrar lá no YouTube, você vai digitar assim, Introdução à Metafísica. Você vai assistir as 2 primeiras aulas, assim. Se você gostar, manda uma mensagem lá no Podcom para a gente conversar, que eu acho que a gente vai conversar bastante coisa. Jesus, ele é a centralidade do ser. Ele é a centralidade da existência de tudo o que existe. E muitas vezes a gente acha que a gente é. Existe uma beleza poética nisso, porque no coração de Jesus a gente é. Só que, na realidade, nós não somos. Pode ser que a gente chegue no céu, Isa, e Jesus vai dizer assim, olha, porque tinha que ser assim. Não, Jesus, mas assim, mostra para mim assim a trama do tempo, o espaço, do universo, do porquê que aquilo aconteceu, qual decisão que encaixou, qual que foi assim a cadeia de pensamento que fez o Senhor decidir aquilo que acontecesse. E Jesus vai falar assim, Porque tinha que se cumprir, Sim. porque eu tinha previsto. isso importa agora? Né? Falando da nossa vida, porque quando falando dele, né, a lição ela fala que uma das coisas foi isso. Nesse momento aqui de quando Pedro, né, Jesus falou, olha, tem umas coisas aqui tem que acontecer. Ele não precisou ficar explicando muito assim, olha, Pedro, é isso, tal, X, não sei o que, igual a... Não, relaxa, isso tem que acontecer.
Posso deixar a pergunta para botar fogo no parquinho de novo? Sim, Pode Eles ser. respondem Já lá, tá né? pegando Pra eles fogo aí, É outra que eu também não vou nem me esforçar para responder. respondendo sem violência. Sobre essa tá, questão gente? do Pedro aqui, ó. Se Pedro estava tentando defender Jesus, por que sua atitude foi errada? Defender Jesus passou a ser errado agora? Aí, é possível lutar por uma causa correta de uma maneira tão anticristã que acabamos traindo a própria causa que queremos proteger? Aparentemente, defender Jesus é uma coisa boa. Então, se Jesus o repreendeu porque ele estava errado em defender o próprio Cristo, eu posso também cometer erros defendendo Jesus? É aquele famoso fim justifica os meios. Então fica a pergunta aí e respondam. Falou exatamente o que eu pensei. Eu ia falar exatamente isso. Será que os fins justificam os meios, ou os meios justificam os fins, né? Não tem como a gente saber. Tem uma teologia no século XIII muito difundida que era sobre a Guerra Santa, né? De que existem motivos que existiriam, e aí você estuda, leva para sua classe, sem violência, sem agressão, sem sangue, de que existiriam motivos pelo qual Deus aprovaria a violência, a guerra, a luta. Então, debatam isso aí com palavras e argumentos, tá, gente? Sempre à luz da palavra de Deus. Sem a espada, né? De preferência. Sim. Sempre tem essa discussão, né? Que falam, ai, Deus é um Deus de amor. Aí sempre vem o outro lado, mas Deus é um Deus de justiça. Aí fica nessa briga. Deus é um Deus de amor ou Deus é um Deus de justiça? E Aí a lição vem enfatizando exatamente sobre como Jesus ele venceu não pela espada, mas pela entrega. Será que a gente tem se entregado realmente quando a gente vai tentar fazer coisas para Cristo? A gente tem feito essa entrega? Ou será que a gente quer fazer do nosso modo, do nosso jeito, do nosso jeitinho? A gente até fala o jeitinho brasileiro, né? Qual que é a maneira que a gente deve seguir com esse exemplo que Cristo tem deixado para a gente? E nessa pergunta, já encaixando com quarta-feira, que é o momento hipertexto, vem trazendo sobre uma batalha invisível. Que essa daqui eu vou confessar para vocês que começou a me pegar bastante de querer lacrimejar o olho. Essa batalha invisível que quem já sentiu é uma batalha difícil. E ver que Cristo passou por isso, e ele passou isso não por ele, mas por mim, aí acho que pega mais ainda, cara. O que vocês viram sobre essa parte de quarta-feira já? A lição de quarta e a lição de quinta, né? Com certeza foram as duas lições, assim, mais profundas e pesadas, assim, eu diria mesmo. Que poderia até ser uma outra lição separada. Só esses 2 dias já podia ser uma outra lição separada já, de tão profundo que foi. Eu queria aqui citar também uma frase da lição de quarta. Sua luta demonstrou que a obediência não elimina o sofrimento, mas dá sentido a ele. E para mim, assim, essa frase me mostrou, assim, um outro lado que eu nunca tinha pensado, sabe? Essa foi uma frase bem marcante para mim, acho que foi a frase mais marcante para mim da lição. De toda a lição, do trimestre inteiro até agora, para mim, essa foi a frase mais marcante. Porque muita gente fala, né? E tal coisa que é muito triste aconteceu porque Deus quis. Ou tal coisa aconteceu, uma coisa muito triste aconteceu porque você não fez direito. Foi tipo, jogando a culpa nas pessoas, né? E aqui mostra que, mesmo a obediência, mesmo sendo fiel a Deus, que nem Jesus foi, ele estava ali colado com o Pai, não elimina o sofrimento. Não eliminou o sofrimento dele. Naquela hora ele se sentiu completamente abandonado, mas trouxe o sentido para ele continuar ali. Mesmo ele tendo passado por tudo aquilo lá que ele passou, deu sentido para ele continuar firme. E eu acho que Jesus tem que representar isso para a gente. Mesmo a gente estando sofrendo nessa terra, a gente vai sofrer, não tem como. Já está escrito, Deus falou isso, vocês vão sofrer. E vão sofrer mais, assim, a cada hora que vocês estiverem se aproximando mais de Deus, vão sofrer mais ainda. Mas ele vai trazer esse sentido pra gente também. Aquele Acho sentido de não desistir. Vem trazendo mais esse... A gente consegue entender melhor ainda aquela frase da Bíblia que diz: no mundo terei sofrimento, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quer dizer que porque Jesus venceu o mundo, então quer dizer que agora tem que viver feliz e alegre, saltitando por aí. Não, você tem que entender que como que ele venceu o mundo? Qual que foi esse processo dele vencer o mundo? Ele venceu o mundo do jeito que, sofrendo coisas que você está sofrendo hoje em dia. Entender que depois da tempestade, o dia vai clarear, né? Que nem aquela música. Polêmica também essa música. Mas se você entender a letra, né? E procurar a mensagem na letra dela,
é uma letra muito bonita, a letra dessa música, né? Que diz que vai ter turbulências, vai ter furacões, vai ter tempestades, mas o dia seguinte vai clarear. E também isso me lembrou da própria tirinha, que fala a noite pesava. Então a noite vai pesar, mas o dia vai raiar. Pode ser que no dia que vai raiar, você vai negar Jesus 3 vezes. Mas sempre vai ter um novo dia para você poder começar e trazer o sentido para sua vida, trazer o sentido de continuar firme na fé. E é importante a gente contextualizar que aqui o sofrimento de Jesus não é porque os fariseus o abandonaram sozinho. Foram seus amigos. Os brother. Então, assim, eu tenho um tempinho de igreja já. E eu, quando adolescente, eu saí da igreja adventista, fui viver a adolescência, a juventude, saí depois, eu voltei depois já jovem, já mais adulto para a igreja e nunca mais saí desde então. Mas eu lembro que quando eu saí com esse discurso da igreja adventista, dizendo assim, é uma igreja que não me ama, que não cuidou de mim, que eu não tive amigos de verdade, então eu vou procurar viver uma vida muito melhor longe desse bando de gente hipócrita. Jesus, sim, tinha todos os motivos para ter esse argumento. Porque quem o traiu não foram os fariseus, foram seus amigos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que às vezes está aí sentado no banquinho da igreja, reclamando dos irmãos da igreja. Eu lembro qual foi a frase que disseram para mim naquele apelo do pastor Bulhão, naquela noite que ele pregou sobre o filho pródigo e alguém cantou no hino de apelo Um Lindo País. Inclusive, eu lembro até da cantora que cantou. E eu lembro que eu fui abraçado por um amigo de infância que me deu as boas-vindas, né? Que bom que você voltou para a igreja. E ele me disse, chorando muito, chorava mais do que eu, inclusive. Ele falou assim, nunca mais, Rodrigo, saia da igreja perguntando o que deixaram de fazer por você, porque nunca vão fazer o suficiente. Mas a partir de agora, aprenda. Todos os dias que você acordar, se pergunte o que você pode fazer pelos outros. É isso aqui. É sobre isso. O que causa sofrimento para a gente não é porque o mundão lá fora está nos machucando, é porque às vezes a dor é causada pelos de dentro. Eu conheço milhares de adventistas que abandonam a fé porque foram machucados aqui dentro. Ei, Jesus não foi diferente. Então, assim, para de criar essa ilusão de que esse templo, esse ambiente aqui é um ambiente cheio de amigos que vão cuidar de você no seu momento de angústia. Não vão cuidar. Agora a pergunta é, e você cuida? Quando alguém precisa, você também cuida? Você vai dar a desculpinha. Hoje não dá, porque nossa, justo hoje eu tenho que ir lá gravar o podcast. Tô cansado, Hoje eu não vou conseguir ir na nossa casa orar por você, porque hoje eu tenho clube de desbravador. Não, hoje é sábado, hoje é o dia de descanso, eu preciso estar em casa para dormir, porque papai do céu Eu uso bastante a desculpa da família. Eu tenho família e tal. Essa é uma realidade muito dolorosa. Na minha juventude também, depois que eu entrei para a igreja, eu não sabia diferenciar o caráter das pessoas com o caráter do Deus que aquelas pessoas, né? Eu não sabia fazer essa distinção. Então, assim, é doloroso porque às vezes eu penso que talvez eu possa ter sido a causa de um machucado em algum querido que não está mais nas nossas fileiras, sabe? Que não está mais assim agarrado com a gente. E eu sei que tem realmente eu também, assim como o Rodrigo falou, também tenho muita gente, muitos amigos que vivem esse conflito. Alguns saíram da igreja, e eu quero dizer o seguinte: essas pessoas, elas vão existir. Só que se a gente permitir, se a gente apurar um pouquinho o nosso olhar, a gente vai conseguir ver muito mais bem sendo feito para a gente por outros meios. A gente vai conseguir ver a mão de Deus cuidando da gente por inúmeros motivos, de inúmeros lugares, do que o mal que algumas pessoas que não se identificam de maneira nenhuma com o caráter de Deus nos causaram. E outra coisa que é importante deixar claro também aqui, muita gente que está assistindo a gente é adventista e pode ser que tenha algum amigo que recebeu um link, que não é adventista, precisa saber que essa igreja aqui do bairro Amambaí, que fica na Salgado Filho, número 602, e a igreja adventista no Brasil como um todo, ela oficialmente não considera, né, esses sentimentos que Jesus teve, né, esse
essa tristeza, vamos dizer assim, essa depressão. Esta igreja não considera isso como falta de fé, como falta de oração, mas nós consideramos aquilo que os melhores manuais nos traduzem, que são doenças que precisam de cuidado, que precisam de tratamento, e que, inclusive, nós temos um ministério aqui com pessoas que abraçaram a causa de cuidar de cristãos que têm esse problema. Porque um cristão pode ter febre, um cristão ele pode ter gripe, um cristão ele pode, se você vai cortar um tomate, passar do seu dedo ali, vai sair sangue. Ou seja, ferimentos, machucados você pode ter. Às vezes acontece que alguns, não sai sangue. Alguns não sai quando você toma um ibuprofeno, um paracetamol, não te causam uma dor fisiológica, mas às vezes te causam uma dor psíquica. E assim como Jesus precisava naquele momento, e ele deixou isso bem claro em várias das suas outras passagens anteriores e na Bíblia como um todo, a gente também está aqui para cuidar de pessoas. A Natália está cuidando do som lá, né? Natália, para quem não sabe, ela cuida daqui da gravação e ela é estudante de psicologia. Natália, essa pergunta vai para você não pode responder, então sofra com essa... Fique com a isso. falta de poder de responder essa pergunta. E quem está falando é o chefe dela. Eita, não, aqui eu não sou, Será, Natália, que Jesus estava precisando de um psicólogo naquela noite? Um psicólogo daria conta de atender Jesus em uma sessão terapêutica ali no Jardim do Getsemane? Tá bom. Né? Porque às vezes é isso que você falou, você marcou um golaço. A gente às vezes coloca certas terapias em um patamar que são muito, mas muito assim diferentes ou inalcançáveis de questões espirituais. Essa pergunta é retórica, né? Jesus teria ou faria uso ou não de um psicólogo, mas a pergunta é: será que Jesus não usa psicólogos para curar pessoas? Então, você marcou um golaço. Eu me irrito demais, às vezes, com o mundo religioso que quer realmente separar, né? É aquela coisa da filosofia grega, né? A psicologia para cá, a religião para lá, o ser humano ele é compartimentado. Não, ele é único. Ele é uma peça única. E às vezes a religião não alcança aonde um psicólogo alcança. Loucura. A igreja, às vezes, até fecha o olho para muita coisa que a Bíblia vem dizendo sobre questões depressivas. Elias esse é o pior. descrito que ele teve depressão, uma depressão intensa a ponto de um anjo precisar vir para ele conseguir levantar, que ele não estava tendo ânimo para conseguir levantar. Exatamente. O anjo, só para eu lembrar, eu esqueci dessa história, o anjo foi lá e foi orar por ele, ele deu comida para ele. Ele deu Na verdade, ele faz umas perguntinhas ali com cara de terapia, com tá? cara de terapia, né? Bem característico de terapia. Mas em nenhum momento assim o anjo reúne uma galera e fala assim, tem um profeta ali, vamos ali rezar por ele, né? Uma reza brava. Isso é loucura, mas é isso, gente. Nem sempre o religioso vai alcançar o mesmo êxito espiritual que um profissional da área da saúde mental. E tá tudo bem. Então, sejam bem-vindos todos. Pastores, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, todos são bem-vindos para ajudar o ser humano a encontrar Deus. A lição veio até trazendo essa frase. Já no início dela, de quarta-feira, na noite mais sombria de sua missão, Cristo entrou em um jardim para enfrentar uma batalha que não era visível aos olhos, mas pesava sobre si com intensidade esmagadora. Eu não sei quantos aqui já tiveram um período de depressão ou se tiveram uma crise de ansiedade, mas geralmente quem tem diz que tem uma pressão esmagadora no peito. E Jesus passou por isso no Getsemane nos seus últimos dias. Ele é alguém que ele entende o que você pode estar passando nesse momento. E às vezes a gente acha que, não, estou passando por esse momento e eu precisava me consertar primeiro para depois eu ir para a igreja, para depois eu fazer. E Jesus, ele estava no seu ápice aqui, passando por esse momento de solidão e tristeza, mas esse foi o momento que ele resgatou todos. Esse foi o momento que ele pagou o preço por todos.
Indo para a lição já de quinta-feira, essa profunda Posso deixar uma tristeza- perguntinha para eles lá? Sim, sim. Sobre esse assunto aí. Não vou responder também não, tá? Se Jesus pediu companhia no Getsemane e os discípulos falharam com ele, até que ponto a ideia de que só precisamos de Deus pode se tornar uma desculpa religiosa para negligenciarmos a necessidade humana de amizade, comunidade e apoio emocional? Tem gente que adora dizer que é tudo falta de Deus e que só Deus resolve todas as coisas. A pergunta é, mas não será a comunidade, a amizade e o próximo uma ferramenta do próprio Deus? Fica a pergunta. Porque né? Deus não chega assim do nada e faz tom. Né? Pois é. Ele pode usar as pessoas ao nosso redor. E nessa lição de quinta-feira, né, o título já vem, profundamente triste. Que, ao meu ver, seria essa parte da depressão, né? Na lição fala que, não fala exatamente com essas palavras, mas foi o que eu entendi, que Jesus estava morrendo de dentro para fora. Então, acho que é de quinta-feira que fala que ele ainda não tinha sido ricocheteado, ele não tinha carregado a cruz ainda, né? A cruz literalmente. Ele não tinha sido pregado na cruz ainda, mas ele já estava sofrendo. Ele já estava morrendo. Ele fala, eu estou morrendo. A alma dele já estava morrendo. Ele estava morrendo de dentro para fora. Então, eu acho que a gente, muitas vezes na igreja, negligencia essa parte de Cristo, porque nunca foi um assunto a ser debatido. Eu acho, né? Essa lição, pelo menos, né, até os meus 16 anos de idade, é a primeira vez que eu vejo trazendo esse tópico de será que Jesus teve depressão? Getsemane. É a primeira vez que eu vejo alguém, né, a lição comentando sobre isso. E ver que Jesus, ele morreu de dentro para fora de uma forma tão dolorosa, também é um pouco reconfortante. Pensar que, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, às vezes a gente pensa, ai, mas Deus não sabe o que é isso. Ai, não tem conhecimento da minha dor. Mas Ele tem. Eu acho que saber que Ele tem esse conhecimento, Ele sabe o que acontece com a gente, é reconfortante. Porque Ele pode nos ajudar. Não de uma maneira direta, né? Trazendo assim, olha, agora livrou de todo mal. Não é exatamente assim que funciona, né? Tipo, uma doença autoimune. Não tem, tipo, as doenças simplesmente não somem. Igual as doenças mentais. Não tem como elas simplesmente sumirem. Não é assim, do dia pra noite. E a lição, trazer isso pra mim foi, assim, genial. Realmente, genial. Trazer essa ideia de que Deus, Ele morreu de dentro pra fora. E que, às vezes, a gente tá sentindo essa dor, a gente tá sentindo que a gente tá morrendo de dentro pra fora, e a gente não quer pedir ajuda porque a gente tem medo. Mas, Tem se coisas Deus que não pediu tem ajuda, cura, né, Isa? Tem coisas que você está dizendo que não tem cura. Vamos lá, Jesus foi pregado na cruz. Por que essa cicatriz não vai desaparecer da mão dele? Isso tem um significado. Ele é Deus, ele poderia simplesmente ressuscitei, acabou, desaparece as marcas aí da cruz e agora eu voltei a ser Deus. Então, sobre o que você está dizendo existem coisas, existem dores que nunca nos deixarão em paz. Desculpa, mas tanto nunca. que Deus não fala que o mal, a dor vai acabar aqui na terra. Ele fala, eu tô aqui com vocês. Eu vou apoiar vocês. Mas não tem como eu acabar com tudo. O grande Apenas no exemplo é céu. Paulo, né? Ele pediu para tirar o espinho da carne que ele tinha, mas não tirou em momento nenhum. Nenhum momento. Eu me lembro de um filme chamado A Espera de um Milagre. É um filme muito conhecido. Se você não assistiu, querido jovem, enfim, em determinado ponto do filme, o personagem principal ele diz assim que ele está cansado, porque ele sente, ele não só você vai começar a ver o filme ali nos primeiros 20 minutos, você já vai entender que ele tira, né, a doença de outras pessoas, ele tira o mal de outras pessoas, né? E não só isso, ele não só retira o mal de outras pessoas, né, ele não só tem esse poder, né, de retirar a doença de outra pessoa, mas ele também sente a dor de outras pessoas, né? Ele sente o que outra pessoa está sentindo quando está sofrendo. Olha para a gente, olha para a nossa vida, pensa nas pessoas que você ama, assim, as pessoas que você ama mesmo, sabe? Assim, a não ser que quem esteja ouvindo a gente seja extremamente psicopata, assim, uma pessoa, pelo menos uma pessoa você ama, certo? Uma pessoa. Se você descobre agora que essa pessoa, ela está sendo, sei lá, foi atropelada, ela está no meio da rua, isso já dói. No nosso coração, que é um coração de amor imperfeito.
Aí, numa das lições passadas, a gente a gente aprendeu que Jesus, ele não só ele continuaria conosco por meio do Espírito Santo, mas agora ele continuaria em nós. Ou seja, ele não só sentiria essa dor de alguém que ama, mas como ele escolheu também agora sentir em nós aquilo que nós sentimos. Então, quando a gente sofre e passamos por isso, o Espírito Santo, se a gente não consegue falar para Deus, se a gente não consegue explicar para Deus o que a gente está sentindo, porque essas doenças aqui, igual ele fala, como é que é? Um sofrimento, acho que foi na lição de quarta, né? Que era um sofrimento invisível. A gente não, é invisível, a gente não consegue ver, e se a gente não consegue ver, a gente não sabe a forma, e se a gente não sabe a forma, a gente não sabe dar nome, a gente não sabe falar. Ao Espírito, lá em Romanos, a gente entende que aquilo que a gente não conseguir falar, o Espírito Santo ele vai entregar para Jesus. Então, o sofrimento que a gente está passando, o sofrimento que a gente passa aqui na Terra, Jesus ele não só carregou o nosso mal, o nosso pecado lá na cruz, ele ainda carrega junto. Ele ainda é aquele Jesus que diz assim, ó, você tem um fardo? Eu estou aqui para a gente dividir esse fardo. Tá? Eu estou aqui para a gente, eu tenho um que é leve, e você tem um que é pesado. E eu quero fazer uma troca com você. Você me dá o teu fardo que é pesado e você leva o meu que é leve. Cada um de nós vai ter um fardo. Mas agora você pega esse leve, eu pego o pesado e a gente caminha junto, pode ser? A gente acha isso daí meio surreal, né? Quem que vai fazer uma coisa assim? Eu não faria, eu não iria para casa de alguém que está sofrendo e falar, fica lá na minha casa, tá? Eu sei que aqui na sua casa está tendo goteira, que tá um cheiro desagradável, não tem esgoto, não tem nada. O ventilador tá tec. Tá sem energia. Fica lá na minha casa, eu fico aqui na sua casa, tá? Lá em casa, talvez assim, você tenha algum desconforto, alguma coisinha, mas é coisa leve, minha casa tem ar-condicionado, tem tudo, mas assim, aí eu venho aqui e você fica lá. Pode ser? Vamos trocar de casa? E no cartório mesmo, assim, Agora tem um paradigma, né? Jesus orou 3 vezes pedindo para que o fardo fosse removido. Sabe qual foi a resposta? Não. Não foi removido. Agora, claro, a lição de quinta diz que ele orou pedindo que fosse removido o fardo. Em cada uma das vezes que ele orou, eu e você veio à mente dele. E ele continuou orando. E a lição chega à conclusão de que ele decidiu que mesmo assim faria. É um paradigma esse lance de orar, porque às vezes não, sempre, né? A gente tem sempre a lógica de que eu oro para que algo seja feito. Eu nunca oro para que algo não aconteça. Senão eu não vou orar. A gente gosta do efeito, a gente não gosta da ideia de que eu vou fazer algo inútil, entendeu? É mais a geração de hoje que quer para ir de imediato. Piorou. Então, assim, Jesus orou, gente, e não foi respondido. Mas alguém, né? Talvez vai dizer, um teólogo vai dizer para mim, não, Rodrigo, mas de alguma forma ele acalmou o coração dele. Não acalmou, não. Não passa pano. Ele continuou sofrendo até morrer. Ele chegou a suar sangue. Exato. Então não tem essa possibilidade de ter melhorado nada. Ele orou e só piorou. Agora, o que me mostra o efeito disso? Por que Jesus resiste e continua a orar por algo que não acontece? Porque quem tem propósito não vive em função de uma resposta de Deus a uma oração. Quem tem propósito vive, independente da resposta. Isso, da parte de quinta, para mim, é a lição mais profunda. Só ore. Pare de achar que Deus tem que fazer a sua vontade. Você é muito mimado. Ele não fez a vontade do próprio filho, o unigênito dele. Ele viu do trono o sofrimento do filho. O filho orou 3 vezes, dizendo, Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. E Deus, a lição diz, permaneceu em silêncio no seu trono. Eu imagino que não foi fácil para Deus também. Vamos lá. Não só ele, como todo o céu, né? Todo o céu. A lição fala que todos os anjos, tudo ficou em silêncio. Mas ficar em silêncio foi o não. Então, assim, eu não estou dizendo para você parar de orar. Eu só quero que você acredite que, a partir desse texto aqui, não é a resposta o que você tem que buscar numa oração. É o relacionamento. Aqui, para mim, está claro que Jesus estava só querendo se conectar de novo. Não era o resultado que ele estava buscando.
Isso a gente vai ter muito, muito aqui na Terra. A gente Sim. vai tentar ter aquela mesma paixão, nossa, Jesus, me mostra de novo aquele sentimento gostoso quando eu estou sendo abraçado, por favor, que eu estou me sentindo muito desamparado. E muitas das vezes a gente não vai sentir. A gente não vai sentir aquele mesmo sentimento quando a gente entrou na igreja, quando a gente chegou na igreja. Eu tenho um ódio profundo da chamada teologia da prosperidade. E aqui eu não me refiro, eu não quero que quando eu falar teologia da prosperidade, que não venha à cabeça de vocês pastores ou igrejas grandiosas. Pense em toda a lógica religiosa cristã em que você está fazendo uma troca comercial. Ixi, eu já pensei em umas igrejas que não consegui evitar. Foi o pecado aqui. Mas é que essa lógica, esse espírito, ele entra, e eu digo que eu odeio porque eu vivo ela. Porque eu quero fazer coisa boa para ir até Jesus. Porque quando eu estou fazendo as coisas meio erradas, eu nem quero orar. Porque a minha relação com Jesus agora ela passou a ser uma relação de troca. E quando eu vou orar, eu preciso receber alguma coisa. Quando alguma coisa de ruim me acontece, eu tenho que ficar me perguntando, né, qual o erro que eu cometi para que Deus agora pudesse estar me castigando. E quando eu estou mandando bem, né, quando eu estou na igreja, roupinha arrumada, venho com a Bíblia debaixo do braço, eu fico perguntando assim, mas cadê aquelas bênçãos que o Senhor prometeu? Cadê a minha Canaã? Né? Cadê assim, a resposta da promessa? Que promessa? Sabe? Existe uma promessa fundamental, assim, que é para todo ser humano, que assim, um evangelista diz assim, que bata e será aberto. O outro complementa, a todo aquele que pede, Deus vai enviar o seu Espírito Santo. Essa promessa, ela é assim, ela é ampla. E depois Paulo confirma isso em Romanos, dizendo assim, todo aquele que clamar ao Senhor, será? Você lembra? Todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Aí depois ele, né, continua falando, mas como eles vão clamar, se nunca ouviram? Enfim, eu perdi o meu ponto, isso é muito comum. Eu comecei falando de... Tudo bem, acontece. Ei, posso fazer uma pergunta, então? Por favor, já que eu... Última pergunta geralmente, da quando a noite, ideia vai embora, que eu não não- vou responder de novo. Eu tô vindo aqui só para deixar o povo do chat aí se arrebentando. YouTube, hein? Responde aí, responde. Eu não vou responder. Sobre essa coisa da maturidade espiritual que vocês dois estão falando aqui. O que revela mais maturidade espiritual? Nunca questionar Deus ou conseguir dizer eu não quero isso e ainda assim permanecer fiel? Será que algumas formas de religiosidade não confundem fé com ausência de conflito interior? Eu já vi muita mensagem, pregação sobre esse assunto, que vai para uma abordagem que eu vejo perigosa, né? Aquela ideia de que eu não posso ter uma relação com Deus em que eu não posso ter a liberdade de fazer como Jacó e outros, né? Não, senhor, eu não concordo com isso, não. Vamos ter uma luta a madrugada inteira aqui, porque nós vamos terminar o dia sem concordar. A primeira pergunta é, né? Mas Deus aceita isso de mim? Isso não é um ultraje para Ele? Não é uma arrogância de um miserável que eu sou, querer desafiar o próprio Deus e achar que não, Esse é um ponto, né? E o segundo ponto isso demonstra desrespeito ou maturidade? Qual é o seu nível de intimidade para ter um tipo de conversa dessa com Deus? A gente pode até trazer isso daí para nossas relações humanas, né? A gente, com o nosso amigo, a gente vai evoluindo nossas amizades. E quanto mais amigo a gente mais a gente sente liberdade para comentar certas coisas, né? Nossa, novamente, o Arthur falando tudo que eu tava pensando, cara. Então, aqui, ó, bem conectada aqui. Estamos conectados? Somos professores da mesma classe aqui, ó. Já estamos... eu até perdi de novo o fio da meada, mas... Eu lembrei do meu, mas pode Lembrou? concluir. Eu lembrei. Pode continuar então, só que o meu já foi. Já. Sim, eu ia concluir dizendo que eu odeio esse tipo de pensamento que invade, assim, essa teologia da prosperidade. Ela não é só estrutura de igrejas e de riqueza, enfim, ela é um tipo de pensamento que habita no coração da gente. É possível que a maioria de nós, é possível não, a maioria dos cristãos, eles vão nascer, vão conhecer a Cristo, vão morrer sem ter uma experiência misticista, digamos assim.
sem ter uma experiência, sem ter um contato Sobrenatural. Né? com aquilo que podemos chamar de sobrenatural. Sem, eu vi algo, eu senti algo, né? Assim, quando você olha para a história da igreja, você vê que as pessoas que caminharam com Deus, as pessoas que andaram com Deus, muitas delas, a vida foi assim, uma vida sem essa grande experiência, essa grande resposta que a gente sempre precisa ter. Deus falava, e esses homens é como se fosse a partir do momento que Deus falar, e aí eu estou dizendo que assim, não precisa de experiência, você não precisa ouvir, né? Deus fala, Gabriel, não. Mas vai existir um momento na vida de todo cristão quando você deixa de crer em Deus, você deixa de acreditar em Deus, e você vai passar a saber Deus. Não vai haver mais... Na boa, eu acho que o lance de milagre já ficou meio claro pra gente que não resolve nada, né? Porque, vamos ser honestos, povo de Israel, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, Shekinah no meio do arraial, e tudo que esse povo fazia era renegar tudo isso e construir bezerro de ouro. Sim. Caiu pão do céu. Caía pão Sim. do céu todo. Então, assim, milagres, gente, não resolve os seus dilemas A espirituais. gente pode até ver isso na questão de Judas, né? Judas Iscariotes, ele realizou milagres. Sim, e viu milagres E viu. acontecendo, a gente ressuscitando. Então, assim, parem de achar que é o milagre que você precisa ver para começar a crer. Já teve essa fase. Sim. Essa fase do jogo já foi. Sim. A fase que a gente está vivendo agora é a da fé. Uhum. E a fé não tem esse milagre, não. Essa coisa sobrenatural, mística, absurda. Eu vou ver o mar vermelho. Não, nem no máximo vai dividir uma aguinha no seu copo, né? E olha lá. Então, é isso. Agora, para mim, isso é maturidade espiritual. A ausência do sim, a ausência da resposta, a ausência do milagre e o silêncio de Deus. Aí eu vejo a maturidade do crente. Continuar fiel. E isso já vem trazendo já para a lição de sexta-feira, já sobre essa solidão e angústia, vem trazendo sobre essa... Quão desanimador parecia a culpa e a ingratidão humana. Como que o ser humano, ele é ingrato? Como que a gente cai num mecanismo, como a gente até já citou aqui, nossa, a gente está estudando sobre a paixão de Cristo e não é a Páscoa, hein? A gente tem aqui, nas nossas mãos, o poder de conseguir aprender com essas histórias e a gente deixa cair no mecanismo de só pode ser em musicais da igreja, só pode ser quando estiver aqui na Santa Ceia, a gente vai ler aqui e vai embora para casa. Eu preciso sentir um negócio aqui. Assim. Eu preciso sentir, e você não tem aquela experiência pessoal. Eu acho muito, muito triste um cristão ver todo esse contexto que Jesus passou e não sentir algo, não sentir uma tristeza profunda. Jesus estava implorando para ser afastado desse cálice dele. E não consegui não lembrar de uma situação que passou comigo. Eu quero até que você coloque nessa situação. Teve um momento que minha mãe era tudo para mim. Era tudo. E aí ela passou por um momento que ela começou a fazer quimioterapia e começou a sofrer bastante. E tinha momentos do tratamento dela que ela implorava para acabar, para parar de fazer aquilo porque ela não estava suportando de dor. Aquilo lá me quebrava. Ver a minha mãe passando por aquilo. E quando eu li que Jesus passou por isso, aí eu consegui sentir uma coisa que eu não sentia já há muito tempo, que é como que Jesus sofreu por mim. Como que ele sofreu por mim e eu não estou dando esse valor pelo que ele fez por mim. E eu só faço parte dessa humanidade que é ingrata com o que Jesus fez. Ele fez um monte de coisa e está descrito aqui nesse livro e eu deixo muito passar. Infelizmente, eu caio nesse mecanismo de vir para a igreja e não sentir. Eu queria que vocês, já finalizando a lição, nessa questão da sexta-feira, essa ingratidão humana e como que Jesus lidou com isso, com essa ingratidão humana. E será que a gente pode agir que nem Jesus e mesmo uma pessoa sendo ingrata com a gente ainda oferecer esse amor que Jesus ofereceu para você?
Eu acho que é difícil, mas é possível, né? A gente tem que sempre lembrar que sempre tem um propósito, né? Mesmo que a gente não entenda, que nem a gente já vem falando nas lições. E entender que a outra pessoa também vai passar por dificuldade, você vai passar por dificuldade, mas juntos a gente pode destruir essas barreiras das dificuldades e caminhar junto com Cristo, todo mundo como uma comunidade, né? Que nem a gente viu na lição, com solidão não tem como a gente caminhar, né? Não é à toa que Jesus teve 12 discípulos. Ele não caminhou sozinho, por mais que quanto mais ele expressasse, ele estava sozinho. Eram amigos íntimos dele, né? Com certeza. Então, que a gente possa ter essa amizade próxima a Deus, a ponto de falar tudo para Ele, questionar, falar, Senhor, mas me ajuda, por quê? Eu não estou entendendo. E realmente, nessa proximidade, conversar como se fosse um amigo mesmo. Porque quando um amigo faz alguma coisa, você chega, um melhor amigo, né, no caso, você chega e fala, olha, eu não gostei do que você fez. Ou, olha, eu queria que você estivesse comigo naquela hora. E enquanto um colega, um amigo qualquer da igreja, você só finge que nada aconteceu, segue a vida e acabou. Mas é importante a gente reparar que os discípulos se importavam tanto com Jesus que eles só ignoraram. Pedro ele não ignorou, ele negou. E depois ele se arrependeu. Então, tinha ali ainda um sentimento, né? Você contou uma história da sua mãe, eu lembrei da minha também, né? Não tem comparação, né? Quimioterapia, né? A minha está distante no espaço, a sua está distante no tempo, né? E daqui a pouco nós dois vamos nos encontrar com elas. Teve um dia lá em casa que a gente estava passando por uma fase difícil na família, todo mundo, todos nós, a gente estava estressado. E aí ela falou uma coisa para mim. Raramente, depois de adulta, eu e minha mãe brigamos, assim, mas teve um dia que ela falou uma coisa assim mais dura, mais áspera, e eu respondi assim 2 vezes pior. Assim, quase que instantaneamente, nossa, mas como doeu? Como doeu ter feito aquilo? E aí eu comecei a chorar e pedir desculpa. Assim, eu não queria mais saber o que ela tinha falado, o que ela tinha gritado antes. Assim, ó, é como se fosse um soco no estômago. E ela só me abraçou e ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida. Ela vai dizer assim, meu filho, quando a gente ama, o perdão já existe antes do erro. Então, quando Jesus ele faz assim, ó, tudo isso, ó, olha para a nossa vida, olha para a sua vida. Eu sei que a gente gosta de achar que a gente é bom, que a gente está mandando bem demais, mas a gente não está. Sabe, faz um exame de consciência profunda, pensa o quanto você é mal, sabe, o quanto você, assim, se fossem conhecidos, se pudesse conhecer todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você já sentiu, sabe, você deveria ser condenado à morte, cadeira elétrica. Antes mesmo de você nascer, o nosso Senhor estava lá pensando na gente, pensando nessa ingratidão que a gente tem e falando assim, não, vale a pena continuar, vale a pena ir até o fim. Mas e se de todas os, sei lá, 4 trilhões de pessoas que passaram pela Terra ao longo de todo o tempo que ela existia, somente uma no mundo inteiro, Senhor, vier a acreditar e se entregar e ser salva pelo Senhor? Será que ele passaria por isso também? Eu acredito que sim. Tenho plena convicção de que ele passaria por cada passo, cada dor, que depois, aqui a gente está estudando um trecho, uma parte dessa história. Mas alguns dias depois, agora ele se levanta e já não tem mais a dor. E já não tem mais o suar sangue. E aí ele vê a mesma coisa que ele via ali no Getsêmani. O nosso rosto, a nossa face, o amor existindo e o amor perdoando antes que a gente tivesse aqui para poder errar. O amor já estava ali. A lição já vem finalizando quase que do jeito que ela iniciou, com uma ordem, digamos assim, que está lá no versículo 41, que é vigiem e orem. Esse é o conselho que Deus deu para a gente quando esteve aqui na Terra. E que você possa saber que Cristo, Ele te ama,
ele passou por tudo isso aqui, por você, por mim, pelo Rodrigo, pela Isa, pelo Gabriel, por todos nós. A gente vai ver, ainda não foi nem, eu acho que não foi nem metade ainda do que vai acontecer nessa história. Mas só essa partezinha aqui, eu creio que Jesus, ele, lá naquele tempo, ele viu e pensou, vai valer a pena, porque aqueles jovens que estão lá em 2026, eles vão se lembrar e vão saber que eu amo eles. Que você possa trazer isso para o seu coração, que a gente possa estudar cada vez mais sobre esse livro e o que Jesus tem a nos dizer, que a gente não deixe essa porta trancada. Rodrigo, ora para nós finalizarmos? Oro sim. Antes de orar, tem uns versinhos aqui sobre o que a gente estudou na lição toda da semana, né? A mensagem não é simplesmente veja quanto Jesus sofreu, é veja quanto você valia para Ele naquele momento. Então a cruz poderia ter sido evitada, a espada de Pedro poderia ter sido permitida, os anjos poderiam intervir, Jesus poderia abandonar esse projeto, mas Ele permanece. Por isso o Getsemane não é apenas uma história sobre sofrimento, é uma história sobre uma decisão. Cristo olha para o custo da redenção e decide. Vale a pena. É simples assim. Vamos orar? Paizinho querido, obrigado, Senhor, porque a gente tem uma vaga ideia do que foi, na verdade, ter permanecido em silêncio no seu trono de graça. A dor que lhe custou ver o seu filho unigênito morrer solitário por um mundo inteiro que não merece. Eu sou pai de 2 filhos e tenho uma vaga ideia do que é perder um filho. E o Senhor perde naquele dia seu filho numa cruz do Calvário por um mundo que muitas vezes não faz por merecer esse sacrifício. Então, Paizinho, a gente só tem que agradecer. Obrigado por não desistir. Senhor Jesus, obrigado por não ter descido daquela cruz naquele dia. Obrigado por, apesar de ter sido abandonado pelos seus melhores amigos, não ter desistido. Obrigado por ter permanecido. Obrigado por ter perseverado. Obrigado por ter vencido, Senhor. Essa vitória não é só do Senhor. Nós somos vencedores junto contigo. Então, obrigado por nos conceder a vitória, nos conceder a salvação e nos conceder a eternidade ao seu lado. Que a gente consiga aqui entender o propósito da salvação, que a gente consiga vencer o mal que habita em nós, a tragédia que é muitas vezes o nosso caráter. Permita, Senhor, que através do seu Santo Espírito a gente remodele e renove a nossa fé e a nossa vida espiritual. E tudo isso a gente pede com a certeza absoluta de que o Senhor ouve esta oração. Então, obrigado por já respondê-la, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, vamos continuar estudando a lição desse trimestre que está fenomenal. Tem muitas histórias ainda para a gente ver, para a gente aprender. Cristo ele tem ensinado muito para a gente com essa lição. E você pode continuar seguindo a gente, pode vir com a gente também, recapitular a lição. A gente está todo sábado de manhã, às 9 horas aqui, estudando sobre essa lição. Sábado de manhã, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Mambaí, fica na Avenida Salgado Filho, 602, 9 horas da manhã. Temos na quarta-feira também um cultinho, que é 7h30, e no domingo o culto é às 7 horas. Se você... eu não sou de Campo Grande, Arthur. Aí embaixo aí também vai ter um link para você entrar e poder ver qual é a igreja mais próxima de você, que você também vai poder recapitular essa mesma lição, só que em uma outra igreja. Que a gente possa conseguir continuar estudando a lição. Eu queria fazer umas menções de algumas pessoas que têm estudado a lição aqui com a gente. Durante essa lição, durante a lição de hoje, até o Gabriel comentou que talvez não tenha alguém que é adventista.
Eu ainda não vou citar o nome desse, mas tem um jovem valoroso aí que está estudando com a gente, que Legal. não é da nossa denominação, mas é um cristão e agora eu tenho certeza que deve se sentir amado por Cristo, porque viu como que Cristo tem mostrado isso nessa lição. Mas alguns participantes que têm interagido com a gente no Instagram, que eu não poderia deixar de citar aqui, que eles têm feito até a nossa rede semântica junto, cara. A gente tem feito a rede semântica junto no Instagram. É uma coisa bem fenomenal, que são de outras cidades, inclusive. Que legal. Uma menção aqui à participante Patrícia Machado, que vem colaborado com a gente com frases excepcionais na rede semântica. Tá maratonando? Tá maratonando. Jaqueline Lima também tem, assim, olha, fenomenal, umas palavras assim que eu nunca teria colocado na minha rede semântica, assim. Também temos alguns aqui conhecem, que é a Radassa Tessaro e a Natália Pompeu, que também está ali no fundo, não tem como ela não estudar a lição, né? Que ela tem que ouvir e ela tem que reouvir, porque ela vai editar de novo, viu? Que a gente continua sendo, acima de tudo, cristãos e irmãos na fé. Que nós não abandonemos isso e continuemos juntos, firmes, assim como os discípulos continuaram firmes após a morte de Jesus, que a gente continue firmes no propósito que Jesus nos deu. Uma ótima semana para você, um ótimo estudo dessa lição e que Deus continue te abençoando sempre. Encontramos você na próxima semana com um tema muito, muito fenomenal também. Então, até a próxima e é isso. Falou, galera.